Com a gloriosa paz do Senhor, amém? Amém. Quero primeiramente agradecer a Deus, né, por mais essa semana feminina desse ano, né, que Ele preparou para nós. Agradeço a irmã Vera, né, o pastor, né, as irmãs líderes, que eu amo muito, né, o coral, né, Baluarte da Fé, as irmãs do Centro de Oração. Eu amo a família Sol Nascente. E peço a Deus que use cada irmã que irá trazer uma palavra aos nossos corações nessa semana. Amém? Peço que os irmãos abram suas Bíblias em Provérbios, né, 31. E eu vou ler a partir de Provérbios capítulo 31. Eu vou ler a partir do versículo 22. Amém? Faz para si cobertas de tapeçaria, a sua veste é de linho fino e púrpura. Conhece-se o seu marido nas portas quando se assenta com os anciões da terra. Faz panos de linho e vende-os, entrega cintos aos mercadores. A força e a glória são o seu vestido, e se alegrará com o dia futuro. Abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Está atenta ao andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Levando-se seus filhos, chamam bem-aventurada, como também seu marido que a louva, dizendo: muitas filhas procederam virtuosamente, porém tu és de todas as mais excelente. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos e deixe o seu próprio trabalho louvá-los nas portas. Amém? Os irmãos podem se sentar. Irmãos, eu não sou pregadora, sou apenas uma aprendiz da palavra de Deus, né? Eu leio a Bíblia e compartilho o que aprendo. Eu acho lindo, né? E admiro quem tem o chamado. Como eu estava dizendo, irmãos, eu não sou pregadora, né? Sou apenas uma aprendiz da palavra de Deus. Eu leio a Bíblia e compartilho o que eu aprendo. Eu acho lindo e admiro quem tem chamado para pregar a palavra com autoridade, oração e direção do Espírito Santo. Glória a Deus. Minhas irmãs, irmãos, o nosso tema é uma mulher forte e sabe o Deus que tem. Amém, glória a Deus. Eu incluí mais um título, irmãos, nessa nossa reflexão sobre Provérbios 31. A força e a sabedoria da mulher que confia em Deus. Essa força, amadas irmãs, não é apenas física, mas emocional e espiritual. Ela vem do temor do Senhor, vem do alto, não de nós mesmas. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia nos ensina que a mulher tem um chamado especial para glorificar a Deus em sua vida, seja no lar, seja no trabalho, na igreja, no trânsito, dirigindo, aonde ela estiver. A sabedoria, amadas, de cada irmã, a mulher sábia não teme, pois confia em um Deus poderoso, um Deus bondoso, que está no controle de todas as coisas. Sei que tem dias que nós estamos ansiosas, estamos preocupadas, né, com nossas emoções abaladas, a nossa rotina, a nossa rotina é cansativa, a nossa rotina diária é cansativa e corrida, não é mesmo, irmãs? Matamos um leão por dia. E volto a dizer que precisamos confiar em um Deus sábio e bondoso e fiel, que está sempre no controle de todas
coisas. E Ele nos reveste de sabedoria. E Deus fará tudo para o nosso bem e para a sua glória. Aleluia, glória a Deus. Eu também li, irmãos, em Provérbios capítulo 3, versículos 13 e 15. O 13 está escrito: feliz é quem acha a sabedoria, feliz é aquele que alcança o entendimento. O 15 diz: a sabedoria é mais preciosa do que as joias, e tudo que você pode desejar não se compara com ela. Glória a Deus, aleluia. Em Provérbios 31, irmãos e irmãs, todos os versículos destacam o valor da mulher virtuosa, não por sua beleza física, mas por suas atitudes, inteligência e temor ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Ela sorri diante do futuro sem medo, fala com sabedoria, ensina com amor, cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Glória a Deus. Todos nós, irmãs e irmãos, somos capacitados pelo Espírito Santo para sermos uma influência de fé, amor e sabedoria. Amém? Glória a Deus. E esse Provérbios também, 31 e 25, o capítulo 31 e 25, todo o Provérbios, né? Ele não se refere também, literalmente, só à mulher, se podendo ser estendido à igreja. A força e a glória são os seus vestidos, e ri-se do dia futuro. A igreja virtuosa ri do amanhã. Pode estar um caos, tudo cheio de problemas, né? Os irmãos da igreja cheios de problemas, né? Um caos, um desespero, mas ela ri do amanhã. O mundo que nós estamos vivendo hoje, ele está um caos, ele está em desespero, ele nos coloca medo, tantas coisas ruins que estão acontecendo, né, irmãos? Mas nós sabemos que o futuro dela, da igreja, é com o Senhor Jesus. E o crente nunca perde, nem a morte não separa do amor de Deus. Amém? Glória a Deus. A igreja virtuosa, a honra dela, a glória dela está nas vestimentas, do que ela veste de Deus. Ela ri do futuro e ri do amanhã. A igreja somos nós, amados irmãos e irmãs. A Bíblia nos ensina que a igreja é o corpo de Cristo, e cada cristão é um membro desse corpo. Aleluia. A igreja vive nas pessoas, nas atitudes e na comunhão do nosso dia a dia. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. O versículo 25 de Provérbios, no capítulo 31, ainda fala sobre o guarda-roupa de virtuosa. Mulher bela aos olhos de Deus, ela se veste diariamente com roupas que não fazem parte desse armário. Glória a Deus. Dito tudo isso, entenda que Deus te criou, mulher, para ser uma mulher forte, uma mulher doce e amável, porém forte. Você não foi criada para desistir quando as coisas ficarem difíceis. Não pare, não murmure, não perca a sua fé. Deus quer que a gente sorria para o futuro, para o passado, para o presente. Ele esteve lá, Ele estará lá, Ele sempre estará conosco, Ele nunca nos deixará só. Nós não estamos sozinhos, nós servimos um Deus que transforma o mal em bênção, tristeza em alegria, e que faz nova todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Então vamos aprender a sorrir, irmãos, que Deus Ele é maravilhoso, grandioso, bondoso, fiel. Aleluia, glória a Deus. Também nesse Provérbios 31, eu fiz uma analogia, amados irmãos e irmãs, sobre a eleição de Marta e Maria, que está escrita no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 38 e 42, onde narra Jesus visitando a casa delas.
mais a Jesus. Jesus a adverte porque ela estava ansiosa e perturbada com muitas coisas. Já Maria escolheu se assentar-se aos pés de Jesus para ouvir a melhor parte. Aleluia, glória a Deus. Maria focou na sabedoria e na presença do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Como Maria foi sábia, ela foi virtuosa em tomar a decisão de ficar focar na sabedoria e na presença do Senhor Jesus e assentar-se aos pés dele. Ambas expressavam amor a Jesus de formas diferentes, mas Maria priorizou o espiritual sobre o material. Ela quis ficar pertinho de Jesus. Ela lavou os pés de Jesus com um perfume caríssimo e ainda enxugou com os seus cabelos, simbolizando uma adoração profunda. Glória a Deus. Aleluia. Santo é teu nome, Jesus. Aleluia. Então, amados, a mulher que confia em Deus é uma mulher de propósito e não de perfeição. Ela transforma os desafios em conquista por causa da sua fé inabalável. Ontem a nossa irmã Sueli mencionou que é difícil sermos parecidas com a mulher de Provérbios. E é verdade, irmã. Muitas características, e concordo plenamente com ela. Não é fácil encontrar uma mulher nem um homem assim, porém não é impossível. Eu vou citar algumas virtudes admiráveis em nossas mulheres, em nós mulheres. Somos virtuosas, somos amorosas, preciosas, sábias, sabemos falar e agir com prudência. Somos tementes a Deus, somos generosas, trabalhadoras, diligentes, honesta, fiel, somos forte, corajosa, amiga, companheira, somos humildes. Temos paciência. Com o mundo que nós vivemos hoje, a paciência é difícil, né? Manter a calma e aguardar o tempo certo. Nós mulheres queremos as coisas tudo para ontem. Não é assim mesmo, irmãs? Os esposos das irmãs que estão aqui, que eu digo, né? Sabem disso. Nós queremos as coisas para ontem. Nós não sabemos esperar. E nisso, o que causa em nós é a ansiedade. E Deus não se agrada com isso. Então nós precisamos ser sábias. Organizada, previdora, quer dizer cuidar do lar, bondosa, dócil, grata. Quantas qualidades para uma mulher, né, irmãs? Só que não é fácil encontrar uma mulher e nem um homem parecido com todas essas qualificações, né, de Provérbios. E ontem também no culto, né, a irmã Sueli mencionou sobre a experiência, né, de uma irmã idosa. Né, que ela conversou com essa irmã e ela comparou com a mulher de Provérbios. E eu lembrei da minha avó. Me deu muitas saudades dela, da minha avózinha, o nome dela era Rita, da minha avózinha paterna. E pense na mulher sábia, irmãos. Pense na mulher sábia, mulher de oração, bondosa, temente a Deus. Né? Para aguentar o meu avô, que era um homem muito rude, severo, tinha que ser sábio, paciente. Ela faleceu antes, meu avô faleceu antes, né, da minha avó. Quando ele adoeceu, a minha avó cuidou muito bem dele, né? E antes dele ter o último suspiro, né, ele aceitou Jesus. Ele não era evangélico, mas a minha avó era uma mulher evangélica, uma mulher de Deus, uma mulher cristã. Ela não parava o dia todo e ainda ia para a igreja à noite. Eles moravam num sítio no interior de São Paulo, que era muito difícil, né? Não tinha, né, condução, o que eles tinham era uma bicicleta. Mas ela era uma mulher de estatura pequena, era uma mulher forte, trabalhadora. E eles moravam nesse sítio. Ela levantava de madrugada para cuidar do sítio, ajudar meu avô, cuidar, né, das criações, a cuidar, né, das plantações, tirar leite. Eles faziam queijo para vender. E nós, netos, né, amávamos ir lá visitar, né, a minha avó, passar férias, final de ano lá com eles.
Mas o meu avô era muito rude, ele era muito, para falar o português claro, ele era muito ruim, né? Ele judiava muito da minha avó, né? Deixava a minha avó trabalhar bastante. E a minha avó era uma mulher sábia, uma mulher que honrava, né, o seu esposo. E antes dele falecer, ele adoeceu, ficou, né, na cama. E a minha avó cuidou dele até o último suspiro. E antes dele, né, partir, ele pediu perdão para minha avózinha e se arrependeu, né, de tudo e aceitou Jesus. E eu creio que hoje ele está com Jesus na glória. Amém? Glória a Deus. E a minha avózinha faleceu uns anos após a morte do meu avô. E ela já tinha mais de 80 anos. Mas eu sei que quando ela faleceu, ela já foi para a glória. Porque ela era uma mulher virtuosa, uma mulher cristã. Desde quando ela nasceu, né, ela sempre foi cristã, sempre foi ali, estava aos pés de Jesus, orando, buscando a Deus. E com as orações dela, os filhos, né, eram abençoados. Deus estava guardando, protegendo, livrando de todo mal. Amém, irmãos, em nome de Jesus. Eu também não posso deixar de mencionar sobre a minha mãezinha, né? Eita, mulher virtuosa. Ela certamente é uma mulher que inspira, plantando amor e sabedoria em sua geração. É uma mulher de fé, uma mulher inestimável, né? Meu pai também adoeceu muito cedo, ele faleceu com 60, não tinha 65 anos, né? E o último suspiro dele também, que Jesus o recolheu, foi ao lado da minha mãezinha, no leito. A minha mãe cuidou dele por 5 anos. 5 anos ela cuidou dele e ele partiu e foi morar com Jesus, bem mais novo, né? Meu pai ele era diácono da Assembleia de Deus também, numa cidade no interior de São Paulo, né? E ele que ganhou a minha mãezinha para Jesus, porque a minha mãe era católica, a família dela todinha era católica, e ela aceitou Jesus. Meu pai levou ela para a igreja e ela aceitou Jesus, e ela está firme até hoje. Ela está com 79 anos, vai fazer 80 anos. E ela nunca saiu dos caminhos do Senhor. Ela ficou viúva, né, 5 anos. E depois que meu pai faleceu, ela veio para cá, para Curitiba, morar comigo. E ela ficou viúva há 5 anos. E Deus preparou um príncipe para ela. Um varão lindo, um temente a Deus. E os dois juntos estão servindo ao Senhor em uma congregação em São José dos Pinhais, né? Onde a minha mãezinha já foi regente, já foi dirigente do serviço de oração. E ele diácono, né? E o ano passado os dois eram os líderes do departamento, né, da família da igreja, lá da congregação São José dos Pinhais. Amém, irmãos? E a minha mãe é uma mulher de oração, né? Nós estamos, os filhos, os netos estão de pé através das orações dela. Por isso eu falo, irmãs, nós mulheres não podemos desistir de orar pelos nossos filhos, orar pela nossa família, porque nós estamos de joelhos, nossa família, nossos filhos estão de pé. Amém? Em nome de Jesus. E também, irmãos, eu quero falar sobre uma experiência que eu estou vivendo dentro do meu lar. É sobre um cantinho de oração que eu tenho na minha casa. Eu tenho um quartinho e eu deixei aquele quartinho só para oração. Claro que eu oro quando eu vou dormir, dobro meu joelho do lado da minha cama, busco a Deus, porque a Bíblia está escrito: entra no teu quarto, fecha a porta e oro. Mas além do meu quarto que eu oro, eu também tenho esse cantinho de oração. Daí eu montei um espaço em um quartinho pequeno que tenho em casa para eu orar, ler a Bíblia, fazer o meu devocional diário. Eu decorei, coloquei um vasinho com flores, uma cadeira, uma poltrona, um tapetinho, deixei bem bonitinho, né? Porque Jesus gosta das coisas organizadas. Jesus gosta de mulheres que você deixa sua pia limpa. Não vá dormir. Eu tenho essa mania lá em casa. Eu aprendi com a minha mãe. Pode ser, quando eu chego da igreja, se tiver um copo sujo em cima da minha pia, eu vou e lavo. Porque eu sei que Jesus, durante a noite, Ele vai estar
isso com a minha mãe. Então eu tenho esse cantinho, onde eu decorei, coloquei um vaso com umas flores, uma cadeira, uma poltrona, né? Coloquei um tapetinho, fiz um quadro onde eu coloco vários versículos todos os dias, né? Do meu devocional, eu pego um versículo ali e escrevo, né, no papelzinho, colo lá nesse quadro. Né? Eu amo escrever. Eu tenho uma caixa em casa onde eu tenho cartas. Eu escrevo para Jesus. Eu tenho muitas cartas para Deus. Eu tenho assim uma caixa cheia de cadernos onde eu escrevo cartas e cartas para Deus. E muitas já foram respondidas. E outras eu creio que Ele vai responder, mas no centro da vontade dEle, no tempo dEle, na direção dEle. E também se Ele não responder, é porque não é o que Ele quer para a minha vida, para mim. Amém, irmãos? E eu vou contar, né, um testemunho para finalizar, desse quartinho decorado e cheiroso com a unção do Espírito Santo que eu tenho lá no meu lar. O meu filho e minha norinha, quando eles vão passar o final de semana lá em casa, eles gostam, né, à noite, sempre fazer de uma pipoca, fazer uns hambúrgueres e ali a gente, né, comer juntos, né? Meu filho ama, ele ama cozinhar, minha norinha, quando eles vão lá, eles que fazem, né? Fazem o churrasquinho, fazem o hambúrguer, fazem a pipoca, eles amam cozinhar juntos, né? E o meu filho, quando ele chegou, e depois que nós fazemos esse lanchinho, quando eles vão lá em casa, no final de semana, ele gosta de assistir filme. Ele fala, mãe, vamos assistir um filme? Aí ele falou, vamos, filho. Só que ele sabe que não é qualquer tipo de filme que eu gosto de assistir. Então ele gosta muito de filme de história real, né? Só que antes ele faz um resumo desse filme. Ele faz um resumo, antes da gente assistir, ele faz um resumo do filme, né? E nesse final de semana, eles foram lá em casa, e aí fizemos um hambúrguer, ele sentiu no coração, dava vontade de comer hambúrguer, daí eles foram lá no mercado, compraram as coisinhas e vieram fazer um hambúrguer. Daí fizemos hambúrguer, comemos lá na mesa, conversamos, só que ele foi lá pro quartinho, que ele precisava de pegar algo lá no quartinho, e nesse quartinho de oração, ele precisava pegar algo, e ele foi lá, olhou, ficou olhando, e aí coçou a cabeça, e voltou, e eu estava lá na cozinha, limpando a cozinha, minha norinha estava lá tirando as coisinhas da mesa, daí ele falou, mãe, eu entrei naquele quartinho, eu senti algo diferente lá, mãe. Eu senti algo diferente lá naquele quartinho. E daí ele ficou andando por lá. Daí ele nem foi para a sala para ligar a televisão para assistir. Para onde que ele foi? Ele foi lá para o quartinho. Daí sentou lá na cadeirinha de balanço que eu tenho lá. Sentou lá, a minha norinha sentou na poltrona. E aí ele me chamou, falou, mãe, vem aqui, vamos ficar aqui nesse quartinho conversando. Aí daí eu fui lá, peguei um banquinho, sentei do lado deles e ficamos lá. Até umas horas da noite conversando. Ele não ligou a TV, ele não quis assistir filme. Ficamos ouvindo umas canções que ele gosta de ouvir. E daí ele fez até um comentário sobre os louvores de hoje, né? Ele falou, mãe, tem os louvores de hoje que nem todos são edificantes para a nossa alma e para o nosso ouvido. E ele gosta muito da água cristã, né? Ele é batizado nas águas, eu tenho dois filhos são batizados nas águas. E daí ele comentou, tem um hino da harpa que ele gosta muito, que é o número 8. Ele gosta muito desse hino. Daí ele comentou, mãe, os hinos da harpa cristã são os mais belos e edificantes hoje em dia, pois a letra, mãe, é centralizada na Bíblia Sagrada. E ele ficou muito contente, sim. Eu fiquei muito feliz, irmãos, porque nós fomos dormir tarde e ficamos ali conversando. Ele não quis assistir o filme, ele quis ficar ali falando, né, de canções, né, de louvores. Falei algumas coisas da Bíblia para eles, oramos, conversamos juntos, né, e eu fiquei muito feliz porque os filhos são heranças do Senhor, irmãos. Os nossos filhos são heranças do Senhor. Então, para concluir essa mensagem, irmãos, não desistam. E Deus colocou no meu coração nessa noite de transmitir essa mensagem para a igreja. E que Deus abençoe cada
nome de Jesus. Eu quero que as irmãs se levantem. Fazer uma oração. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus maravilhoso, te agradeço por essa oportunidade rica, Senhor, de estarmos aqui na tua presença nessa noite, onde o Senhor ministrou, Senhor, no meu coração, Senhor, para levar essa palavra para cada irmão, cada irmã, cada jovem, cada adolescente que está aqui nessa noite, meu Pai. E Deus, obrigada, Senhor Jesus, que eles possam ter, Senhor Jesus, sabedoria, discernimento em tudo que podem fazer, cada passo, cada vida, cada lar, cada família, Senhor. Guarda, protege, livra de todo mal, Senhor. E obrigada, Senhor Jesus, obrigada, Senhor, obrigada, Jesus. Obrigada por essa família, Senhor, do sol nascente, Senhor, onde o Senhor preparou para eu estar aqui, Senhor Jesus. Eu amo cada irmão, cada irmã, Senhor Jesus, tu sabes, tu conheces, meu Pai, que os passos de cada um ilumina, meu Pai, os passos de cada um, guarda, protege, livra de todo mal, e que essa semana, meu Pai, feminina venha falar, Senhor, cada, Senhor, mensagem que foi transmitida aqui, meu Pai, nesse altar, os louvores, meu Pai, venha falar, Senhor, a cada coração de cada irmão, nós possamos sair daqui identificados, lavados, redimidos com o sangue do corpo. Tu és precioso, tu és grandioso, Senhor. Guarda e nos protege, Senhor Jesus. Obrigada por essa oportunidade rica, Senhor Jesus. E dá-nos discernimento e sabedoria. Te agradeço, Senhor, por tudo. Te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.